Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Nós nos encontramos, você lembra? Pois é, nós nos encontramos através da nossa ida aí no mundo espiritual. Estamos estudando no mundo espiritual. E eu vi que você tem que ler mais aí o Livro dos Espíritos, né? Nesse encontro eu percebi isso, tá? Então hoje nós vamos falar sobre transmissão oculta do pensamento. Olha, todo pensamento ele irradia as características do estado mental que o envolve, felizes ou menos felizes, emitindo uma ideia. O homem passa a refletir as que se assemelham, mantendo em comunicação com todas as mentes que têm o mesmo modo de pensar. Da mesma forma que os indivíduos influenciam, são também influenciados. Então, os pensamentos, por exemplo, eu já contei aqui para vocês em vídeos passados, os cientistas que estão trabalhando em determinada descoberta para o bem da humanidade, né? Pelo menos a gente espera isso, que os cientistas trabalhem para o bem da humanidade. Essa deveria ser a vocação de um cientista, trabalhar para o bem do coletivo, né? Não desvirtuar, a gente trabalhar para o bem. E ali, nesse trabalho do bem, esses pensamentos se juntam, se encontram lá no mundo espiritual, transmitem esses pensamentos, estão ligados por pensamentos, essa transmissão oculta de pensamentos. É o caso lá que eu contei do vírus da AIDS, né? Que lá o francês e o americano encontraram ao mesmo tempo. Transmissão, pensamento oculto. Aliás, de afinidades, nós vamos nos afinizar com os mesmos pensamentos, mesmo que seja oculto, que esse pensamento aí vai nos ligar, tanto para o bem quanto para o mal, nós estaremos ligados, né? Então, os indivíduos, e a gente lembrar que os indivíduos influenciam, nós influenciamos os outros, você influencia o outro, eu influencio o outro, e os outros me influenciam. É uma questão de influência. Agora, essas influências podem ser tanto no nível encarnado, nós influenciarmos as pessoas a nível aqui, né? Influenciarmos aqui a nível encarnado, até a influência espiritual, que nós vamos ver um pouco mais para frente. As influências espirituais, tanto essas influências ruins, às vezes muito ruins, influenciam os nossos pensamentos, são essas transmissões ocultas de pensamento. Os nossos mentores, que são espíritos bons, nos auxiliam, nos dão conselho, mas tem os espíritos que não são bons, que influenciam também os nossos pensamentos. Então, pelos desejos, pela fixação de seus interesses, emitem e captam certa ordem de ideias em regime de influência recíproca. Essas influências, gente, às vezes são grandes, né? Às vezes aqui no mundo físico nós temos, quando é ruim a influência, a gente chama de obsessores, né? Eu não gosto, a gente fala tanto desses obsessores, mas às vezes nós temos obsessores encarnados. Já viram isso? Eu pergunto se você vê, porque presta atenção à sua volta. Às vezes tem pessoas influenciando a outra aí, como obsessores, aliás estão ainda numa vida simbiótica, né? É um negócio assim assustador como a gente vê as pessoas. Parece que aquelas cracas grudam na pessoa. São verdadeiros vampiros, aqui encarnados, sugando a energia do outro. E o outro não percebe, às vezes não percebe. E tá ali atrapalhando a vida do outro, encarnado. Isso acontece também de desencarnado para encarnado e acontece também de encarnado para desencarnado, né? Essas influenciações de pensamento. Então, é nesse regime que durante o sono os espíritos comunicam entre si suas ideias através dos pensamentos. Lembra que os espíritos eles se comunicam através do pensamento. Se você sonha, começa a reparar no seu sonho. Você não vai ver quem está ali conversando com você falando. Já percebeu isso quando você sonha?
com um espírito, por exemplo, você sonhou com alguém da sua família que desencarnou. E ele está conversando com você, você não vê ele falando. Você escuta o pensamento dele, ele através do pensamento. Essa é a ligação mental, através de pensamento. Então os espíritos se comunicam através do pensamento. Nós aqui estamos num mundo muito materializado, precisamos dessas cordas vocais, de todo o aparelho fonador aqui para a gente falar a linguagem que a gente usa. Mas quem sabe um dia, aí, no futuro, nós iremos nos comunicar através de telepaticamente, pelo pensamento, né? Então, portanto, mesmo que a mente do homem não queira, o espírito revela outros objetos de suas preocupações. O que é isso? Você às vezes está com uma preocupação. E aí você está colocando essas suas ideias em volta de você. Você está transmitindo esse pensamento. Por isso que a gente sempre diz assim, ó, cuidado com o que você está pensando, porque você pode ter influência espiritual. Porque ali está passando um espírito não muito bom e começa a ver ali o seu pensamento. E fala, ai, que ótimo, vamos agora prejudicar mais? Por que eles gostam de prejudicar? Porque eles têm inveja da gente, têm ciúme, têm inveja, eles têm um... É ruim, imagina uma pessoa ruim, é assim. Então, ele está olhando lá, vendo o seu pensamento, porque os pensamentos a gente não consegue esconder, e ali ele vai agir e influenciar. Por isso a gente tem que cuidar muito dos nossos pensamentos, e Jesus nos dá essa orientação de vigilância e oração. Vigiai e orai. Vigiai pensamentos. Começa por aí. Palavras, ações. Vigiai os pensamentos. Porque ali há essa troca, né, entre espiritual. Então os espíritos não estão encerrados no corpo, como numa caixa, né? Nós não estamos numa caixa. Isso aqui não é uma caixa, meu corpo físico. Ele irradia em todos o seu redor, porque poderá comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Questão 420. Nós estamos irradiando o pensamento, gente. Cuidado com esses pensamentos. O ideal é você não ter pensamentos, não pensar em nada. Eu depois, qualquer dia, dou esse exercício para você, para não pensar em nada. Porque se você está pensando, quem é que você está atraindo? Se você está pensando em coisa ruim, você está atraindo o quê? Coisas boas para você? Presta atenção. Está atraindo coisa ruim para você. E energias ruins, esses espíritos piores aí. Se você está pensando em coisas boas, na caridade, no bem, em coisas legais na vida, pensamentos, ideias, coisas maravilhosas, você está atraindo espíritos bons para te ajudar. É isso. Por isso, esse pensamento oculto, nossos pensamentos são visíveis. A gente acha que ninguém está vendo o nosso pensamento, mas os espíritos estão. Cada espírito, segundo a codificação, é uma unidade indivisível, que pode irradiar seus pensamentos para diversos pontos sem que se fracione para tal efeito. Lógico, quanto mais evoluído, mais ele irradia o pensamento. Espíritos inferiores não bem assim. Mas, por exemplo, Jesus, espírito puro, né? Alta envergadura, ele irradia muito o seu pensamento. Maravilhoso esse pensamento de Jesus, amor para tudo quanto é lado, né? É o pensamento de Jesus, é amor puro, incondicional, tá? Mas nós, pequenininhos que somos, também irradiamos nosso pensamento, que é a nossa volta, e ali que é complicado. Você tá andando por aí, tá adquirindo energias ruins sem você perceber, por causa do seu pensamento. Por isso, vigiai e orai os seus pensamentos, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai os pensamentos. É nessa transmissão oculta de pensamento que alguns espíritos têm muitas vezes as mesmas ideias e necessidade de exteriorização da linguagem falada. É assim que expressam na linguagem dos espíritos essas mesmas ideias. Né? Você está com uma ideia, aí o seu amigo está com a mesma ideia, porque você está trocando pensamento com ele. Tá? E essa linguagem que os espíritos entendem é a linguagem do pensamento. Os médiuns
que nós vamos falar mais para frente um pouquinho sobre eles, para vocês entenderem. Esse curso é básico, né? Nós estamos fazendo um curso básico, mas eu vou falar sobre mediunidade e médiuns também numa aula, para vocês entenderem. O médium, ele vai captar esses pensamentos dos espíritos. O médium, ele é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. E ele capta, né? O espírito emana o pensamento e o médium capta. Nós vamos ver que tem muito a ver com o perispírito também. Eu não vou entrar agora nisso, não. Mas só para você entender, é o pensamento. Então, ele ouve o pensamento na mente, ele pode ouvir a voz do espírito, tá? Falando. São médiuns audientes, tem um médium que vai interpretar o pensamento. Então, nós vamos ver que a mediunidade é o pensamento. Aliás, tudo é pensamento, gente, tudo. Cuide do seu pensamento. Tá? Mude por aí. Quer mudar? Reforma íntima. Já ouviu falar dela? Reforma íntima? Reforma. Começa por onde? Pelo pensamento. Pelo pensamento. Tá bom? É onde a gente deve mudar os nossos pensamentos. É claro que é o nosso coração também, né? A gente só fala também aquilo que tem no nosso coração. Mas é o nosso pensamento que nós temos que ter bastante cuidado. Eu vou fazer agora uma colocação, para nós terminarmos aqui. E Allan Kardec tem assim, alguns comentários muito importantes acerca dos sonhos. Lembra dele? Nos quais há uma emancipação da alma enquanto o corpo repousa. Essas aulas falaram de sonho, pensamentos, tem tudo muito relacionado, né? Então, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Tá claro isso para você? O espírito jamais está inativo. Não vai ficar descansando, não. Tá sempre em atividade. Há alguns casos, mas eu não vou entrar neles. Mas está sempre em atividade. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Através desses sonhos. Ou no sono, quando vai para o mundo espiritual. Adquire mais poder pela liberdade de ação delimitada pelo grau de exteriorização e pode entrar em contato com outros espíritos encarnados ou desencarnados. Lembra disso? O sono coloca o homem no estado que estará de maneira permanente após a morte. Quer saber como é? É o sono sonho, né? Enquanto dorme, aliás, nós morremos todo dia. Na hora de dormir, nós estamos morrendo. Morre, né? Mas é um preparativo aquilo ali. Enquanto dormem, alguns espíritos procuram aqueles que lhes são superiores. Alguns espíritos. Por isso a gente tem que pedir. Porque o nosso espírito, às vezes, quer ir para uma balada. Uma balada. Né? Não, a gente tem que pedir para o nosso espírito estudar, trabalhar, fazer coisas boas. Porque, às vezes, ele quer ir se divertir por aí. Não podemos, não. Vamos trabalhar. Né? Então, enquanto dormem, alguns espíritos procuram aqueles que lhes são superiores. Estudam, trabalham, recebem orientação, pedem conselhos, né? É isso que os espíritos fazem. Os espíritos inferiores irão a lugares com os quais se afinizam, né? Espíritos inferiores, lugares que se afinizam. Eu nem vou contar aqui por onde é que eles andam, muitos espíritos inferiores. Não vou baixar nossa vibração no nosso estudo. Não vou. Tá? Mas se vocês quiserem saber, aí tem muita coisa aí que fala para onde é que vai esse espírito inferior. Tem coisas aí terríveis, gente. Mas a gente não vai, não. Nós vamos para estudos. Nós vamos nos encontrar nos nossos estudos. Tá bom? Fizemos um resumo. E aí nós vamos terminar com a frase. Dorme-se, portanto, como se vive, sendo-lhes os sonhos o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. Vou repetir. Dorme-se, portanto, como se vive, sendo-lhes o sonho o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. Veja bem que tipo de sonho. E os pesadelos? Os pesadelos. Por onde é que você está andando? Pesadelos. Por onde a gente anda. Começa a analisar os pesadelos. Por isso que sempre a gente, quando vai, a gente vai perguntar assim, se você tem bons sonhos. Porque os bons sonhos significam que você está indo para bons lugares, né?
pesadelos, não consegue dormir, insônia. O que é insônia? Insônia tem alguma coisa a ver com a parte física, a gente tem que tratar, né, com o médico, essa parte física. Mas se continuam as insônias, pode ter a ver com a parte espiritual. Você não quer encontrar com quem você está encontrando lá no mundo espiritual, está com receio de encontrar, não está afim de encontrar. Então aí você acaba não dormindo, com medo, certo? Medo. Só para a gente ter aí uma noção aí do que é a insônia. Tem muita coisa para falar, né, gente? Isso aqui, assim, são pitadas para a gente começar a estudar. Tudo isso que nós estamos vindo aí nesses estudos, não pense que só isso, não. Tem mais coisa para estudar. São pitadinhas que a gente joga, são sementes que a gente joga, são sementes, somos semeadores, sementes, para que aguce a sua curiosidade e você vai buscar mais conhecimento, que é isso que a gente tem que fazer aqui. Conhecimento, espírito para evoluir, sabedoria, né? Conhecimento, tá? Então, bons estudos para vocês, aproveite as sementes, prepare lá o terreno tem que estar bem preparado aí, né? Para a gente jogar as sementes. Aí, como agricultores, fazer a nossa parte, trabalhar também, estudar, fazer a nossa parte. Faça a sua parte, tá bom? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Bons estudos, gente.